Boa noite a todos. Irmãos, no primeiro dia aqui com vocês, eu falei sobre o contexto histórico do Sínodo de Dort, lá na Holanda, e todas as questões ligadas ao arminianismo, o que cercava a política da época e de que forma a mudança de paradigma, né, dentro do calvinismo, passando para um modelo, uma estrutura de intelectual mais voltada para o aristotelismo, e aí fazendo algumas especulações que antes não eram feitas, e buscando respostas a perguntas que antes também não eram feitas, e mostramos de que forma, então, o arminianismo surgiu, né, em resposta até a esses questionamentos todos que o calvinismo antes não fazia. Na questão de história, tem um livro, eu não sei se é fácil vocês acharem, é um livro da Edições Vida Nova. Ele é antigo, ele foi escrito em 1986, a primeira edição dele, acho que é isso, 1986. É do pastor Francisco Leonardo. Ele é holandês, eu acho que ele ainda está vivo, mas bem velhinho. Eu tive aulas com ele no Andrew Jumper. Ele é o sogro do pastor Augustus Nicodemos, sogro dele. E ele escreveu este livro. Ele foi missionário no Brasil durante 25 anos, ele é um pastor holandês, que foi missionário no Brasil durante 25 anos, hoje está de volta à sua terra natal, já bem idoso. O nome é Igreja e Estado no Brasil Holandês. E este livro mostra os holandeses calvinistas no Recife, que ocupou o espaço que se estendeu pelo período de 1630 a 1654, numa época não muito distante do Sínodo de Dort. E aqui também neste livro fala sobre o contexto da Holanda e suas guerras com a Espanha no século XVI. Então é um livro interessante porque ele conecta essas questões todas do calvinismo com a nossa história. O nosso país já foi, uma grande parte dele, o nordeste dele, já foi dominado por calvinistas, governadores calvinistas, colonos calvinistas, pastores calvinistas, que trabalharam na evangelização, especialmente dos índios, se dedicaram à evangelização dos índios e à expansão da fé aqui nestas terras. Mas, em conflito com os portugueses, eles foram expulsos e não voltaram mais. Em 1654 foram embora. Eu disse para vocês, os índios pediram socorro, suplicando para que eles voltassem para ajudar, porque estavam sendo massacrados, mas o governo holandês não permitiu que eles voltassem. E então a igreja calvinista indígena no nordeste do Brasil desapareceu, não existe mais. E isso, de acordo com a própria análise do professor Francisco Leonardo, o fato dos calvinistas terem vindo para o Brasil teve um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que eles trouxeram o verdadeiro evangelho. Eles pregavam a palavra de Deus, criam na sola escritura, criam nos solos Cristos, né? Acreditavam nesses pontos que marcam o evangelicalismo, a fé dos evangélicos, como nós. E ensinavam isso, realizaram também obras sociais muito intensas. Eles tinham um grupo de diáconos que ministravam não somente aos irmãos da igreja, mas também às pessoas de fora, auxiliando e tudo mais. Então, foi um período em que eles atuaram realizando coisas maravilhosas no Nordeste. Mas, esse é o aspecto positivo. Qual foi o aspecto negativo? O aspecto negativo foi o seguinte: os brasileiros associaram o calvinismo à religião do invasor. Qual é a religião dos invasores?
o calvinismo. Então, o calvinismo é mau. Então, o protestantismo é ruim, porque é a religião dos invasores. É o mesmo que aconteceu na Holanda. Qual é a religião da Espanha? O catolicismo. Então, o catolicismo é mau, o catolicismo é a religião dos nossos opressores. Então, mesmo a igreja calvinista, sendo uma igreja tolerante, os calvinistas no Nordeste, eles permitiam que outras religiões ali existissem, havia tolerância religiosa no Nordeste, os judeus, os católicos e outras religiões ali podiam vivenciar a sua fé ali sem problemas, mesmo eles sendo brandos, mesmo assim não tinha jeito. Eles carregavam a pecha de serem os invasores. E a religião deles, então, era a religião do invasor. Isso fez com que, até hoje, o protestantismo seja visto no Brasil com hostilidade. Os protestantes, talvez agora um pouco menos por causa do discurso pós-moderno, mas na minha infância, quando eu era um menino ainda, ia para a igreja sozinho, com a Bíblia na mão, criança ainda, naquela época as crianças podiam ir sozinhas para a escola, para a igreja, não tinha problema. Na minha infância, eu sentia a hostilização de todos, por eu ser de uma família protestante. Então, eu era cercado na rua pelos outros garotos para bater, na escola era hostilizado, ridicularizado, tudo isso. Havia essa visão da religião protestante, talvez um pouquinho por causa disso, porque era associada com a religião dos invasores. Bem, de qualquer modo, é um livro bom, muito interessante, vocês vão gostar, é da Edições Vida Nova, Igreja e Estado no Brasil Holandês. É uma leitura bem agradável e acho que vai acrescentar bastante aí para os irmãos que querem estudar esse assunto. Eu acho que é difícil achar um pouco, porque é um livro antigo, mas quem sabe, pedindo na editora, eles tenham lá e pode atender você. Bem, nós estamos olhando a base bíblica da eleição incondicional. Nós já explicamos o que é eleição incondicional, nós já vimos o enunciado dos cânones de Dort, já vimos o enunciado apontando o que é isso, vimos a visão de Jacó Armínio, mostrando que ele crê na eleição, mas não incondicional, mas sim a eleição pela presciência, e estávamos olhando as bases bíblicas para esse tema. Essas bases bíblicas não são bases bíblicas de combate ao arminianismo, não é isso. Até porque os arminianos creem na Bíblia também, e eles leem esses textos e apresentam as suas explicações. Então, não é uma base bíblica de combate ao arminianismo. É uma base bíblica para mostrar que a eleição existe. Aqueles irmãos que têm dúvida quanto a isso, vão ver aqui, nesses textos, que a eleição realmente existe. Porque o grande problema que pode haver no meio evangélico é a negação da própria eleição. E isso não é arminianismo. Isso não é arminianismo. A negação da própria eleição é outra coisa. Não tem nome isso, talvez no máximo possamos chamar de pelagianismo. Mais ou menos isso, talvez. Porque o pelagianismo tem outras afirmações além dessa. Mas muitos evangélicos, eles negam isso, eles dizem, não existe eleição. E de que forma fazem isso? Dizendo assim, Deus elegeu todo mundo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Deus elegeu todo mundo, todos são eleitos. Essa afirmação é uma afirmação que não encontra amparo absolutamente nenhum na Escritura. Nenhum. E ela não encontra amparo nem no modelo calvinista e nem no modelo arminiano. Ela não encontra amparo em lugar nenhum. A pessoa que afirma isso, ela afirma isso com o objetivo de esvaziar aí a ideia de uma seleção de Deus. Ela afirma com esse objetivo. Porque ela não consegue, eu não estou dizendo que é uma pessoa má, é uma pessoa que tem fortes dificuldades, até porque pela sua visão de um Deus amoroso, de um Deus que quer salvar,
É uma visão correta, uma visão boa. Até por essa visão de um Deus amoroso, de um Deus que quer salvar, ela então tenta esvaziar o significado real dessa palavra. E diz, não, Deus elegeu todos. Eleger todos não é eleger ninguém. Né? Se esvazia, desaparece. A palavra eleição implica necessariamente na rejeição de outros, não tem como evitar isso. Qualquer eleição vai envolver a não eleição de outros. Se eu falo a palavra eleição, automaticamente eu estou dizendo que alguns não foram eleitos. Isso em qualquer realidade, em qualquer esfera vai ser assim. Então, esses textos servem para mostrar que a eleição existe. O grande problema que nós enfrentamos é conciliar isso com outras passagens da Bíblia, porque nós nem sempre conseguimos fazer isso. E isso é normal. Isso é um problema bíblico. Como conciliar a afirmação de que Deus elege com a afirmação de que Deus ama as pessoas? Ama todas as pessoas. Como conciliar a afirmação bíblica de que Deus escolhe com a afirmação bíblica de que Deus é amor e ama todos e quer que todos sejam salvos? São essas as dificuldades que nós encontramos e que os arminianos e calvinistas, em algum momento, encontram aí no desenvolvimento da sua posição. Tá? Mas, enfim, mesmo que há essas dificuldades, nós temos que aceitar essas afirmações, sem conseguir conciliá-las às vezes. Quando a minha filha era pequenininha, ela não conseguia conciliar algumas informações minhas. Por exemplo, uma das afirmações, eu amo você, era uma afirmação. E a outra afirmação, eu vou te levar a tomar injeção. Na cabeça da minha filha, essas duas frases, elas não podiam ser conciliadas de forma nenhuma. Como se você me ama, você vai me levar a tomar injeção. Na cabeça de criança dela, não havia a menor possibilidade de conciliar isso aí. Ela jamais poderia entender, como criança, essas duas frases caminhando juntas. Porque no seu universo infantil, na sua mente infantil, não tinha como harmonizar isso. Como você me ama e como, dizendo que me ama, você me leva a tomar injeção. Não dá para conciliar. Ela teve que crescer, se tornar uma adulta, ter uma visão mais ampla da realidade, ampliar as suas percepções, o seu conhecimento das coisas, para entender que levar a tomar injeção era um gesto que se harmonizava plenamente com a frase eu amo você. Então, o que acontece conosco? Nós somos ainda pequenos, nós ainda temos uma mente infantil, nós não entendemos ainda toda a realidade da mente divina, que é de uma altura inalcançável. Um dia, nós sabemos, nós conseguiremos, talvez na eternidade, conciliar tudo isso e entender como podemos afirmar que Deus é amor e Ele ama as suas criaturas e tudo mais, e ao mesmo tempo Ele estabeleceu o decreto da eleição. Isso, por enquanto, parece que está um pouquinho longe da nossa compreensão. Há algumas respostas que são dadas, mas elas sempre deixam alguma sobrinha de inconformismo. Sempre elas deixam alguma sobrinha, tipo, olha, isso ajuda um pouco, mas não resolve a questão. Essa é a grande verdade. Ajuda um pouco, algumas verdades ajudam um pouco, mas não resolvem a questão. Então, é interessante. Por exemplo, uma possibilidade de resposta, né, é o que os reformadores chamaram, os reformadores e também alguns escolásticos antes dos reformadores, chamaram de voluntarismo. O que é o voluntarismo? O voluntarismo pode ser, ele tem alguns aspectos distintos, assim, alguns traços distintivos, mas para o que estamos falando aqui, para o tema que estamos tratando aqui, o voluntarismo é uma teoria que fala que Deus age não de acordo com os seus atributos como amor, bondade. No campo da salvação, Deus não age de acordo com o que Ele é,
mas ele age de acordo com o que ele quer, é a sua vontade, daí voluntarismo. Então, é como um juiz. Um juiz, ele pode ser muito bondoso e amoroso e ter inclinações intensamente ternas em relação a todas as pessoas, mas ele não age de acordo com o que ele é na hora de julgar. Ele não age de acordo com os seus ternos afetos na hora de julgar. Na hora de julgar, ele põe de lado os seus ternos afetos e ele age de conformidade com um decreto judicial. Ele age assim. Essa seria a distinção, né, no campo aqui, no nosso campo humano. No caso de Deus, seria assim, olha, Deus não age no campo da salvação com base naquilo que Ele é em termos de amor, ternura e bondade. Ele não age assim com todas as pessoas. Ele age de conformidade com o seu decreto. O decreto estabelecido segundo a sua vontade. Daí o voluntarismo. Essa seria uma resposta. Isso explicaria, por exemplo, por que Deus não tira as pessoas do inferno. Note bem, se eu perguntasse aqui para vocês agora, quem aqui, se pudesse, tiraria as pessoas do inferno? Quem tiraria? Vou perguntar agora. Se você pudesse, se você tivesse autoridade agora, você recebesse aí autoridade nesse instante para tirar as pessoas do inferno, você tiraria? Levanta a mão quem tiraria. Irmãos, eu tiraria correndo. Por quê? Movido pelo quê? Pela compaixão. Imaginem, o inferno é algo simplesmente indescritível em termos de sofrimento. E qualquer pessoa que eu tenho certeza, qualquer pessoa aqui, mesmo os que não levantaram a mão, porque ficaram na dúvida, pensaram em alguém, falaram, acho que eu deixaria lá. Né? Enfim, né? Ficaram na dúvida, não quiseram, né? Mas eu acho que é todo mundo, né? Não pode deixar alguns, né? Enfim, mas eu acho que... deixa lá o jumento selvagem, pelo menos, né? Enfim, mas eu creio, quase que com certeza absoluta, que todos aqui diriam, se eu pudesse, não ficava um lá, não. Eu tiraria todos, até porque eles estão padecendo e já, certamente, já reconheceram que falharam, e eu estou aqui por uma razão que mancada, né? Certamente, e mesmo aqueles que talvez não reconheçam, olha, vamos abrandar então um pouco, diminuir um pouco a temperatura, porque é um sofrimento muito grande, né? Nós faríamos alguma coisa. Agora pergunta, a nossa compaixão é maior do que a de Deus? Não. Deus pode tirá-los de lá? Ele tem poder para isso? Por que Ele não tira? Porque Ele não age de acordo com a sua compaixão, Ele age de acordo com o seu decreto. Ele decretou que quem entra no inferno não sai. Percebem isso como é terrível? Isso é o voluntarismo. Deus decidiu agir não de acordo com a sua compaixão, porque Ele é muito mais compassivo do que nós. A sua compaixão ultrapassa a nossa de uma forma assim, não dá para medir. Mas Ele não tira. Por quê? Porque Ele decretou, na sua vontade, que o inferno não tem porta de saída. Então Ele age de acordo com a sua vontade e não de acordo com o que Ele é, com os seus atributos. Ele age de acordo com a sua vontade, não de acordo com os seus atributos, nesse momento. E isso no campo da salvação. Então isso pode ajudar a explicar o modo como Deus é infinitamente amoroso e, ao mesmo tempo, Ele tem os seus eleitos e os seus não eleitos. O voluntarismo pode ajudar nisso. Assim como ajuda em outras coisas também, como essa questão do inferno que eu falei agora. Então, são tentativas de harmonizar essas verdades todas. Mas é claro que essas tentativas, elas nem sempre nos satisfazem. Por quê? Elas não nos satisfazem porque nós não temos textos bíblicos específicos fazendo essa harmonização.
Nós temos um texto aqui dizendo que ele elege e um texto lá falando que ele ama. E nós não temos um versículo tentando harmonizar as duas coisas. Então, nós tentamos, por meio dos nossos próprios esforços, olhando o geral. Olhando o geral, pegamos elementos aqui e acolá e vamos, tem que harmonizar de algum jeito. Mas a nossa harmonização nem sempre nos satisfaz. Tá? Seria o aniquilanismo. O aniquilacionismo. Aniquilacionismo. Exatamente. É uma outra forma de harmonizar. É dizer que Deus vai punir, mas não para sempre. Então, ele vai punir por algum tempo e não vai punir a pessoa por toda a eternidade, porque isso não faria sentido dentro da jusfilosofia. Uma pena eterna não cabe na cabeça da gente. Um amigo meu disse para mim, olha, não faz sentido alguém pecar por 80 anos e passar bilhões e bilhões e bilhões de séculos no inferno. É desproporcional. Eu falei, mas por quê? Eu não estou entendendo esse raciocínio. Ele falou, a pessoa peca por 80 anos e fica no inferno por 1 trilhão. Está errado isso. Eu falei, olha, não sei. Quanto tempo alguém leva para matar uma pessoa? Com um tiro. Quanto tempo ela fica na cadeia depois que matou? Depende, se for no Brasil, ela fica 2 dias, 1 dia só e vai embora. Né? Nem vai. Mas quanto ela deveria ficar? Né? 30 anos, no máximo, 30 anos. Isso é desproporcional também. Ela pecou durante 1 segundo, ela deu um tiro. Ela pecou por 1 segundo e vai ficar 30 anos pagando. Está errado também, você não acha? Falei, a questão é a seguinte, não é o tempo do crime que determina a duração da pena. O que determina a duração da pena é a gravidade do crime. Agora, dentro da teologia, qual é a gravidade do crime chamado pecado? É uma gravidade infinita. Por quê? De acordo com Anselmo de Canterbury, que foi um escolástico do século XII, ele fala o seguinte, a gravidade do crime depende do grau de dignidade do ofendido. Entenderam a frase? A gravidade do crime, a gravidade da ofensa, depende do grau de dignidade do ofendido. Então, se o ofendido tem um grau de dignidade muito alto, a gravidade da ofensa é maior. E aí vem a pergunta, qual é o grau de dignidade de Deus? É infinito. Então, qual é o grau de gravidade da pena? Ou de gravidade da ofensa? É infinita também. Consequentemente, como deve ser a pena? Deve ser infinita também. Esse é o raciocínio de Anselmo de Canterbury. Né? E que tem amparo bíblico, porque a Bíblia fala que as penas são eternas. Né? Tentar abrandar dessa forma, com aniquilacionismo, tem que negar os textos bíblicos. Não tem jeito. A eternidade ser uma figura de linguagem. Qual referência? A questão da pena eterna, né, do sofrimento eterno, entendi. ser uma figura de linguagem. Entendi. Entendi. Não dá para ser uma figura de linguagem, porque os textos que afirmam, eles não dão essa licença para nós. A figura de linguagem na Bíblia, quando ela aparece, ela é clara. Nós percebemos quando o autor está usando uma hipérbole, quando ele está usando uma metáfora, quando ele está usando uma sinédoque. Nós percebemos isso. Isso aflora de modo muito simples. Então, quando nós não temos razão nenhuma, dada a natureza do escrito, dada a forma literária que está sendo adotada, não é poesia, não é linguagem, não é linguagem alegórica, não é nada disso. É uma epístola. Considerando o estilo literário, considerando o ambiente literário em que o versículo está, não dá para fazer isso. Se você toma essa licença de transformar em símbolo essas coisas ou em alguma outra coisa, aí você tira totalmente acerca do intérprete e ele pode fazer isso com qualquer passagem. Aí você não tem mais segurança hermenêutica para entender o que realmente o texto diz. Então não há como. É terrível, mas de acordo com o ensino bíblico, as penas infernais são eternas. Não tem como escapar disso.
Se você for perguntar, levanta a mão que eu levo o microfone, senão quem está na internet não ouve nada. Não ouve nada. Tá bom? Mas também a gente pode considerar que, no caso, na eternidade, tanto no inferno como no céu, a gente não vai estar mais sujeita à questão da contagem do tempo como nós temos aqui na Terra. Isso não está muito claro na Bíblia. O tempo é uma criação de Deus e as criaturas estão sujeitas a ele. Quem é atemporal é somente Deus. Tanto que a Bíblia fala que eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. É uma medida temporal. Então, a questão da temporalidade não se aplica às criaturas. Ali? Essa questão da infinitude da pena. Se a gente olhar para o sacrifício de Jesus, também acaba que não se sustenta, porque se a pena é infinita, Jesus teria que pagar infinitamente pelos nossos pecados. Ele pagou temporariamente, num espaço de tempo. Sim. Então, agora, o que acontece, isso no espaço de tempo, sim, né? Agora, em termos de qualidade, a oferta é infinita. Sim. Em termos de qualidade, a oferta é infinita. Por quê? Porque quem morreu foi Deus homem. A gente fala, não só a parte humana morreu. Se a pessoa falar isso, aí azarou tudo. Né? Mas o certo é dizer, Deus homem morreu. A qualidade do a qualidade é infinita. Foi infinita. Né? Então não pode separar. Você não pode falar assim, a parte humana morreu, a parte divina não morreu. Deus não morre. Mas aí existe a comunicação de atributos, né? Que era ensinada. Eu não vou entrar, senão, meu Deus, a gente vai embora aqui. Aí entra na teologia dos grandes capadócios, né? Que do quarto século, que ensinaram a comunicação de atributos. Deus não morre, mas pela encarnação ele experimentou a morte. Então eu posso falar que Deus sangrou, que Deus morreu. E na cruz, Deus morreu. Deus encarnado, Deus homem morreu. Então o sacrifício foi infinito, posto que divino também. Tá? Mas vamos lá, nós nem começamos ainda. Né? Vamos olhar então. Eu estou gostando de vocês, porque vocês pensam teologicamente, e fazem perguntas interessantes e colocações inteligentes. Eu aprecio muito isso, só que eu sou muito facilmente levado. Né? Eu sou uma vítima fácil da tentação. Né? Então, vocês colocam assuntos que me atraem, eu acabo falando e o tempo vai passando, né? É que eu me encanto muito com essas coisas, né? Mas nós temos que caminhar aqui. Vamos ver, então, Romanos 11, que nós paramos ontem, né? Nós já vimos a conversa com o nosso interlocutor imaginário, né? Ali o apóstolo Paulo dialogando ali com o interlocutor imaginário e deixando o interlocutor imaginário, no final, chupando o dedo, né? Chupando o dedo. Bem na hora, aquela oportunidade de ouro que aparece na epístola, dele esclarecer tudo, né? Tudo. Ele fala, quem és tu para discutires com Deus? E tira o doce da nossa boca, né? E a gente acaba não tendo a resposta na única hora da Bíblia, no único lugar da Bíblia em que a resposta ia poder entrar. Se não entrou ali, não entra mais, não tem jeito. Vamos olhar então agora Romanos 11. Romanos 11 fala sobre Israel, ok? O pastor de vocês está pregando em Romanos, já está no capítulo 8, né? Vai começar o 9, né? Que Deus tenha misericórdia. Né? Eu achei engraçado, teve um pastor lá em Campinas, que ele estava pregando em Romanos, ele chegou no 8, ele pulou para o 10, chegou no 11 e pulou para o 12. Porque o 9 e o 11 traziam desafios tão grandes que ele falou, não vou pregar nisso aqui não. Então ele do 8 pulou para o 10, do 10 pulou para o 12 e seguiu em frente. Pastor, não faça isso. Né? Pregue no 9 também, não tem jeito. Não temos essa opção. Mas veja aqui o que diz esse texto. É um texto que provoca um pouquinho os aliancistas também, que falam que a igreja tomou o lugar de Israel, né? E tudo mais. Aqui parece que não é bem assim. Olha só, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Veja qual é a negação que aparece aí. Olha aí, lembram da negação mais forte que existe no Novo Testamento? Megenoito. Megenoito. Você pode decorar isso para falar para o seu filho adolescente, né? Megenoito. De forma nenhuma, absolutamente, jamais, né? É uma negativa bastante enfática, de modo nenhum, porque eu também sou israelita. Paulo falou, eu sou a prova viva de que Deus não rejeitou o seu povo. Eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu.
Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? E aí vem mais uma vez o princípio da eleição. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aqui, mais uma vez, é inserido o princípio da eleição como um fator de preservação de um remanescente nacional. Deus não rejeitou o seu povo, e uma das provas disso é que ele tem ali um remanescente que ele preserva, que ele reservou para si. Agora o que vem vai piorar. Veja aí. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Porque existiam judeus crentes que atendiam a pregação apostólica e judeus que não atendiam a pregação apostólica. Na mente de Paulo, a resposta era muito clara. Ele dizia: olha, isso acontece porque existe um remanescente eleito, um remanescente segundo a eleição da graça. É por isso que existem judeus crentes hoje em dia. E ele diz na sequência: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Por que ele fala isso? Porque o tema geral da epístola é qual? A justificação pela fé. A justificação é pela fé somente. A justificação do eleito é pela fé somente. Por isso ele enfatiza isso aqui, ele realça isso aqui no versículo 6. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. E olha aí agora jogando mais lenha na fogueira. E os mais foram endurecidos. Ou seja, a ação de Deus não é só em escolher e alcançar com a sua graça, e deixar o resto por sua própria conta. Não, ele atua também nos demais. É aí que pega para a gente. É essa parte amarga da teologia da eleição. Deus não somente escolhe e deixa o resto seguir seu caminho. Não, ele vai tratar com os outros também. Ele não se aproxima só e age só nos que ele quer mostrar sua graça. Ele se aproxima também e age também naqueles que ele quer condenar. E ele endurece o coração deles. É terrível isso aqui. Ninguém gosta disso. Ninguém se deleita nisso. Isso aqui é o decreto terrível. É o decreto que incomoda. Nós aceitamos isso porque está na Escritura e nós submetemos o nosso intelecto à fé. O que é viver pela fé? É viver pela fé, é confiar em Deus quando nós sofremos e confiar em Deus quando nós não entendemos. Isso é viver pela fé. Veja a sequência então. Como está escrito, e aí ele dá base bíblica: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. É a ação de Deus agindo assim. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. É um texto que mostra aí a eleição de Deus, que atua tanto salvando como endurecendo, aqui no caso, o povo de Israel. O que existe na sequência, que vocês podem ver depois, e vocês verão no tempo devido com a exposição de Romanos, é que haverá um dia em que toda a nação será salva. Por quê? Por que isso vai acontecer? Por que toda a nação será salva? Porque existe uma provisão profética que estabelece o que é chamado de nova aliança. A nova aliança é uma aliança de Deus com Israel. E essa nova aliança, apontada em Jeremias e Ezequiel, afirma que chegará o tempo em que Deus derramará o seu Espírito sobre todo Israel. E todo Israel vai se converter. Então, no capítulo 11, na sequência, nós aprendemos que o perfazimento, nem sei se a palavra existe, né? Mas o perfazimento da nova aliança vai acontecer quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar,
de Sião virá o libertador, e ele afastará de Jacó as suas iniquidades. Isso vai acontecer em cumprimento à nova aliança que nós encontramos em Ezequiel e em Jeremias. Em outras partes também nós encontramos. A nova aliança já começou? Já começou. Quando ela começou? Ela começou em Atos 2. Quem recebeu o Espírito Santo em Atos 2? Judeus ou gentios? Judeus. Então Pedro disse, olha, está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel. Começou a se cumprir agora aquela profecia de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne judaica. Ele não fala judaica lá, mas é judaica. Começou agora. Os últimos tempos começaram. Agora, o novo pacto, ele não se perfez. O sangue do novo pacto já foi derramado? Já foi derramado. O Espírito que deve habitar em todos os judeus no futuro, já foi dado? Já foi dado. O Messias já enviou esse Espírito? Já enviou esse Espírito. Alguns judeus já receberam esse Espírito? Já receberam e têm recebido. Mas o novo pacto não se perfez ainda. Por quê? Porque envolve a conversão de todo Israel e a restauração de Israel à sua terra, num desfrute pacífico sob um reino davídico. Isso nunca aconteceu. Quando isso acontecer, quando Israel todo for convertido, e todos eles receberem o Espírito Santo, e estiverem habitando seguros na terra da promessa, sob o reinado permanente do rei davídico, então o novo pacto se completou. Romanos 11 vai falar disso aí. Romanos 11 vai falar do novo pacto. Estamos no novo pacto? Nós estamos no aperitivo, no comecinho. O leitão, a pururuca não chegou na mesa ainda. Nós estamos na torradinha lá. Mas o prato principal ainda não chegou. Então, sim e não. Ok? E Paulo vai falar sobre isso. Ele diz, olha, vai chegar a hora em que Deus vai agir em todos os judeus. E eles vão dizer o quê? O que Jesus falou? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejos que são enviados, quantas vezes eu quis acolher você e você não quis, tudo mais. Aí ele fala, a sua casa vai ficar deserta, mas isso vai perdurar até que digais, bendito que vem o nome do Senhor. Verão aquele a quem traspassaram, lembra? E chorarão como quem chora pela morte de um primogênito, tudo mais. É a conversão nacional. Então, a eleição funciona assim agora. No futuro, Deus vai salvar todo Israel. Sorte do judeu que estiver vivo naqueles dias. Tudo bem? Então, aqui é a eleição, mas aqui é a eleição voltada especificamente para um povo, o povo judeu. Vamos ver outra passagem aí rapidinho. Aí já mistura, né, calvinismo com escatologia, e dispensacionalismo, Israel, e aí já é uma salada completa. É muita coisa, né? O pastor Tiago falou aqui sobre continuidade e descontinuidade, não falou sobre isso? Ele vai virar a falar? Pensei que ele já tinha vindo já. Ele é muito bom esse pastor, viu? Pastor Tiago Abdala. Vocês devem todos vir assisti-lo, porque ele é muito bom. Eu gosto muito de ouvi-lo falar. Gosto muito. Foi meu aluno também. Aliás, foi minha ovelha. Eu batizei ele quando ele era garoto ainda. Então, conheço ele há muitos anos. Muito querido, muito inteligente, muito estudioso. Quando ele vier, então os irmãos podem ouvi-lo. Muito bem, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Olha só, olha isso aqui. Eu acho isso aqui legal. Porque Deus aqui, Deus escolheu ricos? Ou não? Escolheu. Falamos ontem, né? Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolheu pobres? Sim. Não faz acepção de pessoas. Ele escolheu mais ricos ou mais pobres? Escolheu mais pobres. Por quê? Para humilhar as grandezas deste mundo, né? Ele faz isso. Vamos então ver, não sei quem aqui é rico, não se sinta ofendido com esse texto, tá? Não sei, deve ter vários ricos aqui, que eu sei que Brasília, quando eu vejo na televisão, só vejo ricos em Brasília, né? Mas eu não sei, talvez se você seja rico, não se ofenda. E se você é pobre, fique alegre agora. Agora, veja aqui o modo como nós somos qualificados aqui. Veja aí. Irmãos,
Reparai, pois, na vossa vocação. Que vocação é essa aqui? É a vocação eficaz. É o chamado ao qual nós respondemos com um grande sim. Essa é a vocação. É a vocação que teve uma resposta positiva quando feita. Diz assim: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Ou seja, não tem muitos PhDs entre os crentes. Não tem muitos doutores formados em Harvard, em Oxford, entre os crentes. Não tem. Não tem nenhum prêmio Nobel entre os crentes. Bom, talvez tenha, não sei, né? Mas são poucos se tiver. Veja, nem muitos poderosos, grandes reis, governantes, nem muitos de nobre nascimento. Tem, mas poucos. Eu mesmo nem berço tive. Nasci numa choupana, criado entre galinhas, entre cães, animais. Isso explica muita coisa do meu comportamento. E aí diz assim: pelo contrário, Deus escolheu, olha aqui o que você era. Deus escolheu as coisas loucas. Sabia que você é uma coisinha louca? Aqui num sentido realmente ruim. O que é uma coisa louca aqui? Aqui são pessoas com não são pessoas privilegiadas intelectualmente. Não são pessoas de alta formação. Não são grandes intelectuais. Deus fez isso. Deus escolheu gente assim. Continua. Ele fez isso para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas. Olha outra qualificação ruim aqui, né? Loucos e fracos, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ok. Então, aqui nós temos algumas informações sobre a teologia da eleição. Nós sabemos que Deus escolheu ricos e pobres, mas Ele deu preferência na sua eleição. Então, você fala assim, a eleição é por mérito, então os méritos são esses aqui. Ele escolheu porque é fraco, porque é pobre, porque é louco. Ele escolheu com base nisso. Se isso aí é mérito, então, está aí, é o que tem. E nem todos, inclusive, ele escolheu com base nisso. Mas ele faz assim para humilhar os grandes. E Jesus disse isso mesmo, né? Senhor, eu te louvo porque o Senhor escondeu essas coisas dos poderosos e as revelou aos pequeninos. O Senhor Jesus disse isso também. Então, o que nós temos aqui é mais um texto que realça a eleição de Deus, lançando luz sobre ela, mostrando que a dinâmica dela, o modo como ela se processou, tinha também por propósito humilhar os poderosos. É interessante notar que na conversão de Agostinho, eu falo bastante de Agostinho, porque eu sou fã dele, né? Eu sou devoto dele, então por isso eu falo bastante dele. Mas é muito interessante que na conversão de Agostinho, ele era um intelectual. Ele era um grande intelectual, Santo Agostinho, antes de se converter. Ele era um professor de retórica, ele era um escritor e produzia textos. Ele era contratado por autoridades romanas para escrever discursos, para escrever peças de retórica. Ele ganhava dinheiro com isso. E ele era uma pessoa com tanto talento que ele tinha patrocinadores, pessoas que patrocinaram ali os estudos dele. Então, ele era um homem muito inteligente, muito capaz, muito sábio, não era da classe baixa, era de uma classe média na época, e respeitado ali pelo seu conhecimento, pela sua formação, pela sua capacidade. Quando ele se converteu através do testemunho de um personagem que se tornou eremita, chamado Antão, ou Antônio. Alguns livros trazem Antão, outros livros trazem Antônio. E ele ficou impressionado com o testemunho de conversão desse homem e a consagração dele. Era um homem que se tornou eremita. E quando Alípio se aproximou dele, e ele estava chorando no jardim da casa dele em Milão, ele estava ali em lágrimas, chorando, depois de ter ouvido esse testemunho. Alípio se aproximou, tentou consolá-lo, e ele falou o seguinte: olha,
os humildes, os pequenos, os fracos se levantam e tomam de assalto a cidade de Deus. Eles invadem, eles saltam suas muralhas e tomam de assalto a cidade de Deus e entram nela. E nós, os sábios, os intelectuais, os inteligentes, padecemos, morrendo de fome espiritual. Ele falou isso. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Aí ele escutou uma musiquinha no vizinho. Eram crianças brincando, cantando uma música que dizia assim em latim, tolli led, tolli led, tolli led, que significa toma e lê, toma e lê, toma e lê. Eram crianças brincando. Ele entendeu que era um recado de Deus. Ele falou, será que Deus está querendo falar alguma coisa comigo? Toma e lê, toma e lê, toma e lê. Aí então ele lembrou que em cima do armário, na casa, tinha um Novo Testamento. Aí ele correu até lá, pegou o Novo Testamento, voltou para debaixo da figueira e abriu em qualquer lugar. Ele não sabia em que lugar abrir. E caiu em Romanos 13, que dizia que nós não devemos andar, vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas e nos revistamos das obras da luz. Né? Ele foi lendo isso. E fala que nós não devemos andar em orgias e bebedices, e contendas e discórdias, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas paixões. Ele leu isso. Quando ele leu isso, ele creu em Jesus. Aí ele sentiu o alívio do perdão de Deus, né? E vibrando feliz, ele foi e compartilhou sua fé com Alípio, com Adeodato, seu filho, e correram para a casa da Mônica, a mãe dele, para contar que ele havia se convertido. Mas é interessante esse episódio, quando ele fala, os simples tomam o reino de Deus de assalto, e nós, os sábios, rastejando aqui fora, infelizes. E a constatação dele era real, era verdadeira. Paulo concordaria com ele. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho? Tem mais coisa ou não tem? Tem, né? Então, estão comigo ou não? Estão prestando atenção? Ok. Então, vamos ver Efésios. Efésios é um outro texto interessante. Efésios foi escrito no ano 62. É uma das epístolas da prisão. Qual é o tema de Efésios? Efésios tem como tema a eclesiologia, aspectos mais teóricos da eclesiologia. Se você quiser aspectos mais práticos, é 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas Efésios são aspectos mais teológicos, cerebrais da eclesiologia. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta, dizem que é uma carta circular. Por quê? Porque alguns manuscritos, onde aparece aí, no versículo 1, aos santos que vivem em Éfeso, alguns manuscritos, a expressão em Éfeso, o lugar está em branco, com espaço. O que significa isso? Significa que talvez, o carteiro, né, o mensageiro, preenchesse na hora da entrega essa carta para a igreja. Então ele chegava, vou dar a carta agora para Esmirna, ele completava, aos santos em Esmirna, e entregava a carta. Então é possível que Efésios seja uma carta circular, é assim que fala? Uma carta circular, né? Como chama quando manda uma carta igual para todo mundo? Um malote, né? Circular mesmo? Então é isso. Pode ser que ela seja uma carta circular enviada para várias igrejas. Qual foi a que foi preservada? A dirigida a Éfeso. Ok? Na Turquia. Muito bem, vamos ver o que ele fala então sobre a igreja. Olha o que ele diz aí em Efésios 1, 4. Ele diz o seguinte em Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A velha história que temos ouvido falar já faz tempo. Olha aí, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, e aí vem a base dessa escolha, segundo o beneplácito de sua vontade. A eleição é baseada em quê?
olha o voluntarismo aí, né? Segundo o beneplácito da sua vontade. Qual é o objetivo? Versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça. Esse é o objetivo da eleição. Então, existe aqui bastante coisinha sobre a teologia da eleição. Bastante coisa aqui. Tá? Se você olhar, você vai ver, o texto fala, bendito Deus e Pai, no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É possível que esse versículo seja um versículo que aponta para o futuro. Bênção espiritual nas regiões celestiais. Pode ser que nós tenhamos aqui uma prolepse. Ele falando do que vai acontecer conosco. Pode ser uma prolepse. Se não for, o que são bênçãos espirituais, as quais nós experimentamos desde já e que envolvem as regiões celestiais? Aí nós teríamos que ler o capítulo todo tentando encontrá-las, se Paulo deixou alguma pista delas. Mas o fato é que, se isso for verdade, no versículo 3 ele fala sobre o nosso futuro, de maneira proléptica, e no 4 ele fala do que aconteceu no passado. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, com esse objetivo aí, o objetivo de sermos santos, e para o louvor da sua glória, e com base no beneplácito da sua vontade. Ok? Veja também o versículo 11. O versículo 11 diz assim: nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, e mais uma vez aí uma pitadinha de voluntarismo, conforme o conselho da sua vontade. Mais uma pitadinha aí desse aspecto do voluntarismo que eu mencionei aí para vocês. Tá? Aqui é curioso, porque o texto é um texto bastante abrangente. Ele fala que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não somente predestina, mas tudo o que acontece, tudo mais, ele faz de acordo com o conselho da sua vontade. Ok. Esse texto de Efésios 1 é um texto clássico sobre a eleição. Vamos ver também Tiago 2,5. Tiago 2,5. Tiago 2, versículo 5. Aqui se harmonizando um pouquinho com 1 Coríntios 1. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Mais uma vez aqui, a teologia da eleição, mostrando aqui que Deus salvou muito mais pobres do que ricos. Paulo explica o porquê em 1 Coríntios 1, ele prossegue, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? É uma pergunta retórica, né? Resposta, sim, ele fez isso. E por último aqui, um outro texto que pode ajudar bastante na compreensão da doutrina da eleição, é Apocalipse 17, 8. Veja aí o que diz. A besta que viste, essa tradução é tão feia, né? A besta. Eu não gosto dessa tradução. O certo seria a fera. Seria mais bonita essa tradução e seria correta. A fera. Nós colocaram a besta, e besta é um nome feio, né? No nosso contexto é feio esse nome. Chamar alguém de besta, né? É feio. Não pode. Né? E aqui ficou assim, né? A besta, a fera que viste, era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqui é uma referência, provavelmente, ao anticristo que virá. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a fera que era e não é, mas aparecerá. Veja aí quando foi escrito o livro da vida.
Quando ele foi escrito? Antes da fundação do mundo. Ou seja, já estava pronto quando Deus criou a terra. Quando Deus criou a terra, a lista de nomes dos que seriam salvos já estava pronta. E estes não adorarão a besta, por causa daquilo que aprendemos em Mateus 24. Os eleitos são ininganáveis, é isso que você falou? Ininganáveis. Os eleitos são ininganáveis. É isso, ele está confirmando que eles não vão adorar a fera. Muito bem. Vamos prosseguir? Vamos mais um pouquinho. Estão cansados? Vamos mais um pouco então. Daqui 5 minutinhos, vocês vão tomar o cafezinho de vocês. Vamos agora ver o seguinte aqui. Vamos ver agora o seguinte aqui. Olha só o que temos aqui. A eleição pela presciência. Mas e como fica, então, os textos que Armínio apresenta? Será que Armínio era bobo, era desonesto, era um homem mau, que queria forçar aí a sua teologia para as pessoas? Ou será que existiam textos sobre os quais ele se baseava? Bom, assim, Ezequiel 3, Mateus 11, são textos que vão contra o pensamento ligado à eleição pela presciência. Agora, Romanos 8, 29, parece que apoia isso. 1 de Pedro 1, 2, também parece apoiar a eleição pela presciência também, sim. Tá? Então, nós vamos ver isso e tentar solucionar essas questões aí que Armínio levanta e que são questões honestas e que nós devemos lidar com honestidade com elas. Bom, a primeira, Ezequiel 3, 5 a 6, veja aí na sua Bíblia, Ezequiel 3, de 5 a 6. Esse texto é interessante, porque é um texto que mostra que Deus previu a fé de vários povos, mas Ele não os salvou. É curioso isso aqui. Deus previu que se enviasse os seus profetas para alguns povos, eles creriam. Mas Deus não enviou os profetas para eles. Deus enviou os profetas para o povo que não iria acreditar. Não faz sentido, né? Você faria isso? Ele fez. Olha só, olha o que diz aí. Ezequiel 3, 5 e 6. Fala assim. Vamos começar, o 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Deus está dizendo aqui que Ele não conhece somente o futuro, Ele conhece também o futuro do pretérito. Qual é a diferença? O primeiro é fato, isso acontecerá. O segundo, o futuro do pretérito, indica uma possibilidade, isso aconteceria. Deus sabe o que aconteceria? Deus conhece o futuro do pretérito? Conhece. Deus sabe o que aconteceria. Ele sabe o que acontecerá, e Ele sabe o que acontecerá porque Ele fixou isso aí. É o seu plano. Ele sabe como seria se o seu plano fosse em outra direção. Não, meu plano vai ser aqui. Ele sabe o que aconteceria se o plano fosse nessa outra direção. Ele sabe. Então, nós não sabemos. Nós até imaginamos, se eu tivesse casado com outra pessoa, né, hoje eu estaria. A gente acha que sabe, né, mas a gente não sabe. A gente faz isso
por insensatez. Ah, se eu tivesse feito outro curso, se eu tivesse realizado aquele projeto, nós fazemos isso e vivemos tristes, inconformados, com frustrações tolas, achando que nós sabemos o futuro do pretérito. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E Ele diz aqui o que aconteceria. Ele fala, Ezequiel, se eu enviasse você para aqueles povos, eles creriam. Eles creriam. Então, por que não manda? Não. Ou seja, ele previu a fé, mas ele não salvou. Difícil, hein? Ele previu a fé, mas ele não salvou. Por quê? Porque ele não salva de acordo com a presciência. Ele não salva a partir das suas compaixões, exclusivamente sobre isso, ele é o voluntarismo, e ele não salva a partir da sua presciência. A causa da eleição está nele só e não na possibilidade de fé dos outros lá na frente. Vamos ver outro texto agora no Novo Testamento. Oi? Espera aí que está chegando aí o microfone, senão ninguém vai ouvir você. Mateus 11, 21. Esse texto, quando leio ele, eu leio ele de uma maneira muito simples. Está dizendo assim, ó, eu não vou enviar você para tal lugar. É isso mesmo. Eu vou enviar você para um lugar assim. Aqui mesmo você vai ficar. Sim. Isso não quer dizer que Deus não enviou a sua mensagem para outros povos, desses aí mesmo, por outros profetas. Mas nós não temos essa informação. Nós não sabemos de nada disso. E não quer dizer aí também... nós temos que criar uma história... não dá. Mas aqui no texto não diz que Deus não iria fazer isso. Está dizendo que ele não diz. Diz que ele não mandou Ezequiel. Somente. Só isso. Então, o próximo passo, eu acho que é difícil. Mas aí eu tenho que construir uma teologia a partir da minha criatividade. Né? Olha, mas Deus mandou outras pessoas. Não, eu não estou dizendo que Deus fez isso. Que poderia mandar. Assim. Eu estou dizendo que o próximo passo, que seria dizer que Deus não fez isso, também não é possível por esse texto. Ok, sem problemas. Entendi o que o senhor quis dizer. Né? Agora, se nós ficarmos adstritos ao texto, sem imaginar o que ele talvez tenha feito, mas ficarmos adstritos ao texto, só dá para ir até esse ponto, dizer, olha, Deus sabia que eles creriam e não mandou Ezequiel lá. Ele falou assim, não estou mandando você lá. E nós não temos informação de nenhum outro profeta que foi. Então, nós trabalhamos dentro desses limites. Será que Deus mandou outro? Mas aí já entra no campo, no campo da... Eu não posso falar assim. Eu não posso falar assim, Deus jamais mandou ninguém lá e deixou... Isso eu não posso falar, porque o texto não fala. Né? Mas dentro do texto eu aprendo o seguinte, olha, há pelo menos ali uma geração que creria na mensagem de Ezequiel. Né? E essa geração não foi alcançada. Deus não quis. Deus não mandou Ezequiel para lá, e até onde vemos aqui no texto, né? A ideia eles ficaram sem esse apoio. É até aí que dá para ir. Mas tem outro texto aqui que talvez deixe mais claro, né? Vamos ver. Mateus 11, 21 a 23. Olha aqui. Pastor, Oi? Uma pergunta rápida. Quem está falando? Eu. Aqui. Eu estou vendo uma voz vinda de outros... Né? Eu devia ter feito uma voz mais grossa, assim. Pastor. Pode falar, Arthur. Por que a gente acredita que esse creria é a fé salvífica? Não poderia ser, por exemplo, no caso de um alerta profético? Assim, de fato, a gente não tem essa segurança absoluta, né? É assim, porque a pregação do Evangelho no Antigo Testamento é uma pregação que envolvia somente o crer no Deus de Israel.
a pessoa do Antigo Testamento, ela não tinha as noções que nós temos sobre Jesus, sua morte, ressurreição, justificação pela fé somente. Na revelação progressiva, a soteriologia vai aos pouquinhos, né? Então, quando a gente fala de Deus salvar a pessoa, é porque nós pressupomos que esse envio desse profeta seria para fazer com que crescem no Deus de Israel. E a salvação pela fé no Antigo Testamento era assim. O objeto da fé no Antigo Testamento era esse, era crer no Deus de Israel. Então, Ezequiel seria enviado a Israel para estimular o povo a crer no Deus de Israel, no Deus dos patriarcas, que eles haviam rejeitado, adorando outros deuses, abandonarem a fé em outros deuses e depositarem sua fé no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando falamos, olha, eu não envio você para outras nações, mas para Israel, pressupõe-se que a pregação seria a mesma. A pregação no sentido de, olha, abandonem seus deuses e creiam no Deus de Israel. É assim que vocês serão salvos. Tá? É assim seria, e aí nós presumimos que seria uma pregação de convite à fé. Para que um profeta iria para outra nação? Para anunciar o quê? A fé no Deus de Israel, o arrependimento e a fé no Deus de Israel. Tá? O exemplo é Jonas. Por que ele pregou em Nínive? Para proclamar a fé no Deus de Israel. Quem está chamando? Lá atrás. Não estou dizendo que ele está certo ou não, mas tem uma tradução, não sei se o senhor conhece, que é essa da Bíblia Judaica Completa. Pode ler. Aqui, do jeito que está escrito, ela dá um entendimento de tempo diferente. Por exemplo, no final, dá uma versão que a gente entende que dá diferente. O 6 está escrito aqui da seguinte forma: não há um povo de linguagem difícil, de fala obscura, cujas palavras não possa entender quando os ouve. Até aí tudo bem. Sem dúvida, ele fala, se eu estou enviando, eles deverão ouvir você. Ele não está dizendo, se eu enviasse. Eu, assim, sem dúvida, eu estou enviando, eles ouvirão você. Então, assim, não estou questionando. Pode ser até que essa daqui não seja a melhor tradução, né? Certo. Para alguns outros textos, até de estudos que nós já tivemos aqui, ele colocava algumas coisas que eu mesmo achava que não era desse jeito, e o texto esclareceu. Então, assim, pelo menos essa tradução, a questão verbal fica bem diferente do que o outro. Não diz assim que eles não vão ouvir. Leia assim, de novo. Leia de novo a frasezinha. A não ser que eu esteja interpretando errado. Leia de novo a frasezinha do final. 6. Se eu estou te enviando... Está aqui. Sem dúvida, se eu estou enviando, eles deverão ouvir você. Essa é a tradução daqui. Se ela é a melhor ou não, aí eu não vou questionar. Sabe o que acontece com essa tradução aí? É simples. Essa tradução é uma tradução que ela não recebeu ajustes para a nossa língua. Ela é uma tradução de correspondência direta. Uma tradução de correspondência direta, ela fica assim. Ela fica uma frase meio deformada. Se eu estou te enviando, eles vão ouvir você. Pegaram o termo hebraico, que talvez não tenha um correspondente do nosso verbo para o português, que é usado aqui, se eu te enviasse, pegaram e traduziram por correspondência direta, literalmente ali o tempo verbal lá. Na tradução da RA, ele fez o quê? Ele falou, deixa eu ajustar isso aqui para colocar dentro das estritas normas da língua portuguesa, preservando o sentido. Não é se eu estou te enviando, se eu te enviasse. É esse o sentido presente. Se eu estou te enviando, eles ouvirão você. Não dá, é uma frase feia, é uma frase manca, é uma frase mal feita. Mas o que aconteceu? O tradutor, ele quis ser literalista, fazendo uma tradução direta, uma correspondência direta do hebraico para o português. E aí ficou essa frase meio deformada aí. O certo é o tradutor preservar o sentido e também preservar as normas da língua. Não é se eu estou te enviando, eles ouvirão você. Aí também existe a possibilidade presente. Né? O que ele está dizendo, mesmo nessa tradução aí, é o que é dito aqui de uma forma mais elegante, mais ajustada à nossa língua. Se eu te enviasse, eles ouviriam você. O sentido é esse. Só que nessa tradução ficou essa correspondência direta e perdeu a beleza, a elegância do texto português.
Sim, mas percebe-se que é hipotético, tanto que tem um se lá. Se eu estou te enviando, eles ouvirão você. Parece um índio falando, né? Parece um estrangeiro falando, né? Por causa do método, da forma de tradução que foi escolhido. O certo é fazer uma tradução mais dinâmica, preservar o sentido e, ao mesmo tempo, preservar as normas comuns da língua para que o texto flua com mais clareza. Licença, pastor. Isso não foi preservado aí. Paulo, eu acho que o próprio contexto, talvez, vá contra essa tradução aí. Não envio a um povo estrangeiro, cuja língua você entende, mas ao povo de Israel. Não, eu não envio a um povo de língua estrangeira e difícil. Se eu fizesse, aí se colocar na sua tradução, né, já que eu envio você, eu estou enviando, eles lhe dariam ouvido. Lhe darão ouvido, né, se colocar no tempo presente, sem a dúvida aí. O povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos. Mas ele está dizendo que não vai enviar um povo estrangeiro. Então, como ele não vai enviar, mas eu estou te enviando, eles vão ouvir. Não se encaixa no contexto geral da passagem. Contexto geral. Ok, obrigado, pastor. Realmente, o versículo anterior fala, olha, eu não estou enviando você para este lugar ou para aquele outro lugar, né? O próprio contexto da passagem não admite isso. Vamos ver um outro texto aqui, Mateus 11, 21 a 23. Fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Mais uma vez aqui aparece o futuro do pretérito. Deus sabe o que aconteceria em Tiro e Sidom, se Tiro e Sidom eram cidades fenícias, ao norte de Israel. Jesus chegou perto delas, o máximo que Jesus chegou foi 30 quilômetros perto de Tiro e Sidom. Ele nunca entrou ali na Fenícia. Ele conheceu algumas pessoas da Fenícia. Ele curou a filha da mulher Ciro-fenícia, ele curou essa mulher. Fenícios se converteram mais tarde, nós temos histórias relacionadas à conversão de fenícios posteriormente, mas o que é interessante é que Jesus fala aqui de uma conversão geral das cidades. Lembra a conversão dos ninivitas. Se Tiro e Sidom tivessem visto os milagres que Corazim e Betsaida viram, haveria um reavivamento, um arrependimento geral nessas duas cidades, como aconteceu com Nínive. Elas teriam feito como os ninivitas fizeram. Elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. No entanto, ele não fez nenhum milagre, ele nunca entrou nessas cidades. Nunca entrou. E ele sabia que se operasse milagres ali, elas se arrependeriam e todos na cidade seriam salvos. E mais, ele fala de Cafarnaum. Ele operou milagres lá. Ele fala que se em Sodoma, aqueles anjos que foram lá, né, visitar, se aqueles anjos tivessem ido lá, ou qualquer outro, enfim, não sei, houvesse milagres em Sodoma, como aconteceram milagres em Cafarnaum, Sodoma existiria até hoje. A gente ia fazer turismo em Israel e ia visitar Sodoma. Ia estar incluído na lista de visitação, né? Viagem a Sodoma, conheça a casa de Ló. Né? E você iria lá, estaria até hoje lá, se tivessem se operado milagres ali naquela cidade. No entanto, quantos milagres Deus fez em Sodoma? Nenhum.
Ou seja, existe a previsão da fé, mas não existe a pregação ali. Isso mostra o quê? Que não é a previsão da fé que faz Deus escolher a pessoa. Não é isso que faz Deus escolher a pessoa. Mesmo Ele prevendo, Ele não escolhe. Isso piora a situação. Isso fica mais complicado ainda. Porque Deus, mesmo prevendo, Ele não escolhe. Aí dói mais ainda. A gente está pior. Vocês entraram aqui, ontem falaram assim, pastor, está dando nó na minha cabeça. Está piorando cada vez mais. Está piorando cada vez mais. Aqui. Pode falar. Não está funcionando? Tá. Alô, pastor, falando em nó na minha cabeça, agora está dando nó na minha. Porque, falou, não, porque agora assim, você acabou de falar a questão, que se em Sodoma tivesse operado os milagres lá, né, ela teria permanecido até hoje. Daí ele continua, no 24, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mas Sodoma não foi totalmente destruída, então, que no dia do juízo... Ele certamente está falando do dia da ressurreição. Sim, mas então quer dizer que os caras de Sodoma vão ter salvação ainda? Não é que haverá salvação, haverá um rigor menor no juízo. É que é assim, esse versículo, né, ele sugere o seguinte, que assim como existem graus de galardão no céu, que a gente não sabe o que é galardão? A gente não sabe o que é galardão. A palavra significa salário, mistos. No céu existirão diferentes graus de salário. Você fala, nossa, até no céu, né? Então, você vai receber, de acordo, e o galardão, o mistos, é de acordo com as obras da pessoa. Então, haverá graus de galardão. A gente só não sabe o que é o galardão. Quando eu era garotinho, na EBF, falavam que eram estrelinhas na coroa, né? Mas tudo isso é invenção, né? Ou uma coroa. Eu falei, não, como eu vou fazer com tanta coroa na cabeça? Vai ser até incômodo andar no céu cheio de coroa na cabeça, né? Chato isso, né? Mas a Bíblia não fala o que é galardão. A Bíblia não diz o que é o galardão. Tem gente que fala que é uma casa, minha casa lá no céu vai ser mais bonita que a sua, né? Enfim, eu não sei. A Bíblia não fala o que é. A Bíblia fala só que haverá galardão e distinção de galardão. Fala que os obreiros maus, os que construíram mal sobre o fundamento, os pastores e mestres que construíram mal sobre o fundamento, não vão receber galardão. Eles serão salvos, mas como que pelo fogo, né? E sofrerão dano, ou seja, prejuízo, não receberão galardão por causa do seu ministério. Esse versículo aqui parece indicar que a mesma coisa acontece no campo da punição. Esse versículo parece indicar, né, dadas aí as obscuridades desse texto, porque a escatologia sempre é marcada por uma sombra, é muito difícil você afirmar as coisas com segurança absoluta na escatologia, porque sempre a escatologia ela vem velada por algumas obscuridades assim, né? Mas esse versículo parece dar a entender que o mesmo acontecerá no campo das punições. Os homens de Cafarnaum receberiam uma punição muito mais intensa e muito mais dura do que os homens de Sodoma no juízo da ressurreição. Os homens de Sodoma estão no inferno agora, mas os seus corpos ainda não. Eles ressuscitarão e comparecerão diante do juízo para receber essa punição aqui na integralidade da sua pessoa, corpo e alma. E aqui parece dizer que haverá essa distinção. Quem captou um pouquinho essa ideia foi Dante Alighieri, que fala sobre os diversos círculos do inferno na Divina Comédia. Ele fala de pessoas que sofrem mais e pessoas que sofrem menos, né? Vai afundando cada vez mais, quanto mais profundo lá o círculo, maior o sofrimento. Ele tentou captar essa ideia. Parece que é isso aqui. Quando fala, né, dos diversos estágios que há no inferno. Então, pode ser isso aqui. Eu acho que essa ideia, ela não é errada. Eu tendo a acolher isso. Eu acho que, realmente, um homem que foi perverso, assassino,
que praticou males a vida toda, aquela pessoa execrável, um criminoso aí da humanidade, vai sofrer uma punição diferente daquele incrédulo que foi um homem trabalhador, pai de família e tudo mais. Eu suspeito disso, mas não posso afirmar. Esse versículo parece indicar isso, tá bom? Os graus de punição no inferno, no Guiena, no caso, seria o Guiena. Né? Ok, então vejam aí, esse é um texto chatinho, né? Agora, claro, né? No caso de Sodoma, ninguém se salvou. No caso de Sodoma, ninguém se salvou. Não temos nenhuma informação de alguém lá da cidade de Sodoma e Gomorra que escaparam. Ninguém. Agora, das cidades de Tiro e Sidom, nós sabemos que, posteriormente, né, o evangelho se espalhou e chegou lá e tudo mais. Então, Deus, é aquela história, né, Deus salva também os fenícios, Deus salvou fenícios também. Né? Mas esse texto fala de algo muito mais intenso. Fala da conversão de toda a cidade, toda ela arrependida. Isso, mesmo Jesus prevendo a fé, isso não aconteceu, mostrando que a eleição não se dá pela previsão da fé. Bom, tudo bem, tem esses dois textos aí, que são textos controvertidos, mas existem textos que apoiam Armínio. Vamos então ver esses dois textos e o que podemos falar sobre eles, até onde podemos ir com eles. O primeiro texto que parece apoiar Armínio, eu não acho que apoie, né? Mas, assim, eu não quero ficar forçando, né? É que realmente eu acho que não apoia. E vou explicar por quê. Romanos 8, 29. Porque há textos que a gente fica numa situação mais difícil, né? Realmente aqui a explicação não está boa, e realmente os arminianos aqui estão mais fortes. Né? Mas esse texto aqui eu acho que não. Eu acho que esse texto não é um texto que fala sobre a eleição pela presciência. Veja aí Romanos 8, 29. Então fala assim, porquanto aos que de antemão conheceu. Bom, quando o arminiano lê esse texto, o que ele enxerga aqui? Como ele interpreta essa frase? Os que de antemão conheceu. Ele interpreta o seguinte, ele diz o seguinte, isso aqui é uma alusão à previsão da fé. Então, é isso. Bom, o versículo não está dizendo isso. Isso aí é uma dedução, que conhecer de antemão é prever a fé. É uma conclusão absolutamente desnecessária, não necessariamente. Conhecer de antemão não precisa ser prever a fé. E o que acontece? No capítulo 11, se os irmãos olharem, essa expressão aparece novamente. E nessa ocasião, no 11, 2, fica difícil você entender conhecer de antemão como prever a fé. Olha só, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Conhecer de antemão aqui é prever a fé? É um pouco difícil interpretar essa expressão do mesmo modo. Então, o que pode significar conhecer de antemão? Não, aqui, no versículo 2 de Romanos 11, uma possibilidade que parece se encaixar mais seria o seguinte, Deus sabia de antemão a quem Ele mostraria o seu favor. Deus não rejeitou o seu povo a quem Ele de antemão decidiu abençoar. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão Ele decidiu socorrer, salvar. Parece ser esse o sentido. Foi ele que criou esse povo. E voltando para Romanos 8, 29, se nós aplicarmos esse mesmo sentido, que parece ser o sentido de 11, 2, no 8, 9, olha como ficaria.
Romanos 8, 29. Ficaria assim, ó. Aqueles, Romanos 8, 29. Portanto, aqueles que Deus sabia de antemão que iria favorecer, também predestinou. Pode ser isso, é o mesmo sentido do capítulo 11. Aqueles que Deus sabia de antemão, olha a presciência aí, em que sentido? Aqueles que Deus sabia de antemão que iria abençoar, Ele os predestinou. Então, aí a expressão conhecer de antemão fica sendo idêntica em sentido a de Romanos 11, 2. Porque certamente Romanos 11, 2 não fala de prever a fé. Deus não previu a fé de Israel. Não é esse o sentido em Romanos 11, 2. Então, conhecer de antemão parece ser correto entender como saber antes a quem eu iria favorecer. Deus sabia de antemão a quem Ele iria favorecer. Esse seria o sentido, tanto em Romanos 8, 29, como em Romanos 11, 2. De qualquer modo, em nenhum dos textos, conhecer de antemão indica que é a eleição pela presciência, que Deus previu a fé e então escolheu. Nenhum dos dois textos fala isso. Tem um outro texto que fala sobre conhecer de antemão. E aí, olha aí o texto de 1 de Pedro 1, 18 a 20. Aí está mais longe ainda da ideia de prever a fé. Olha só, 1 de Pedro 1, 18 a 20. Fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aí vem, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Aqui, conhecer de antemão não tem nada que ver com prever fé. Aqui, conhecer de antemão significa incluir no decreto. Conhecer de antemão significa saber de antemão que incluiria no decreto. Então, essa expressão, conhecer de antemão, realmente não sugere a ideia de previsão de fé. Agora, o texto de 1 de Pedro 1, 2, este aqui é um desafio maior, né? 1 de Pedro 1, 2. Olha o que diz aí. Fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí vem, é aí que aparece o desafio. Eleitos segundo a presciência de Deus. E aqui, então, o desafio é maior. Qual é, então, a resposta que geralmente é dada para essa afirmação de Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus? Bem, a resposta que é dada é baseada na gramática grega. Você vê aí a expressão segundo a presciência. Segundo a presciência é tradução de uma preposição grega, que é a preposição katá, que aparece aí na telinha. Katá significa segundo, de conformidade com. E dizem os calvinistas, né, os teólogos de inclinação calvinista, eles diziam o seguinte: olha, se Deus elegesse a partir da presciência, porque Ele previu, Pedro não usaria essa preposição. Pedro usaria uma outra preposição, a preposição de a. A preposição de a significa por causa de, quando usada com o modo acusativo. Por causa de a. Essa preposição é muito comum no Novo Testamento.
Aliás, ela é mais comum do que a preposição catá. Então, se Pedro quisesse dizer, olha, eles foram eleitos por causa da presciência de Deus, porque Deus previu, Pedro usaria a preposição de a. Mas ele não usou a preposição de a, ele usou a preposição catá. Isso significaria o seguinte, que Deus elegeu de conformidade com a sua presciência, ou seja, ele previu de antemão a quem ele iria mostrar seu favor. Ele previu de antemão, não a fé da pessoa, ele previu de antemão a quem ele favoreceria. Daí se encaixa com a preposição. Ele escolheu segundo ou de conformidade com a sua presciência. Por não usar de a, mas usar catá, então os calvinistas dizem, esse texto não serve para afirmar que Deus escolheu com base na fé prevista, serve para afirmar que Deus escolheu com base na previsão de quem ele iria mostrar o seu favor. Essa é a diferença das duas coisas. Aí se encaixa com Romanos 8, 29 e Romanos 11, 2. E também encaixa, pastor, com o Apocalipse lá dos inscritos no livro da vida. Então, Deus já sabe. Já escolheu lá, está o nome de todo mundo lá. Sim. Aí, inclusive, daí a preposição catá já faz todo sentido. É que assim, ele incluiria lá não porque ele previu a fé, mas porque ele previu a quem ele favoreceria. Aí seria segundo e não por causa de. Tá? Então é assim que os dois lados lidam com os textos. Os arminianos vão dizer assim, não, mas aqui catá pode significar sim, por causa de, tem essa flexibilidade toda aí no texto grego, é possível isso, e aí a discussão prossegue aí a fundo. Né? Mas notem que as coisas não são fechadas assim de modo absoluto como matemática, não são, até porque a gramática não funciona desse jeito. Tá? Então, esses são os textos que lidam com essa questão. Sempre que os arminianos falarem sobre a eleição pela presciência, eles vão citar Romanos 8, 29, e 1 de Pedro 1, 2. O calvinista vai dizer, Deus previu quem ele iria favorecer. O arminiano vai dizer, Deus previu quem teria fé. Tá? Deus previu a sua ação salvífica. O arminiano fala, não, ele previu o homem que creria. E aí vão ficar nessa briga pelos séculos dos séculos. Quando chegar no céu, a briga vai acabar, porque todo mundo sabe que no céu só tem calvinista. Né? Então, estou brincando, hein, gente? Por favor, é brincadeira isso, hein? Salvação não é pelo calvinismo, tá? Note aqui, esse versículo é interessante, porque quem lidou com essa questão, em primeiro lugar, foi o próprio Agostinho, nos seus debates com Pelágio, né? Então, ele leva em conta aqui Colossenses 1,12, aquele versículo que eu já falei para vocês, né? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O texto fala, o Pai que vos fez idôneos. E aí vem o comentário de Agostinho. A graça não procura, mas faz homens idôneos. Dizendo, Deus não saiu procurando quem creria, ele saiu procurando aqueles que ele escolheu de antemão, por razões que não estão em nós, para transformar essas pessoas em pessoas santas. Ok, mas é aí um assunto que é bastante controvertido. Muito bem, no próximo bloco, na próxima aula, no próximo encontro depois do intervalo, nós vamos ver aqui uma parte que é mais fácil, né? Essa aqui, ó, expiação limitada. Né? Aqui é facinho, né? Aqui é mamão com açúcar, né? Bem facinho. Mas vamos ver isso aqui e vamos ver o que as duas partes dizem e o que a Bíblia diz sobre isso. Até daqui a pouquinho.